Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar Cânia. O meu nome é Leonardo Gaspar e sou técnico SolidCAM na Cânia, representante oficial de SolidWorks e SolidCAM em Portugal. Hoje venho partilhar convosco uma solução concebida especificamente para quem está junto às máquinas CNC no chão de fábrica, o SolidCAM for Operators. Durante o webinar de hoje vamos explorar esta ferramenta e ver de que formas é que pode melhorar o dia-a-dia dos operadores de CNC e de que forma é que pode ajudar a reduzir os erros, acelerar a produção e aproximar o chão de fábrica ao gabinete de programação de campo. Para contextualizar um pouco o tema que vos trago hoje, vamos falar um bocadinho sobre as dificuldades sentidas no chão de fábrica por parte dos operadores no seu dia-a-dia. E depois vamos ver então que soluções é que o SolidCAM for Operators vai oferecer para dar resposta a estes problemas. Temos aqui uma pequena lista de alguns problemas que genericamente os operadores enfrentam no dia-a-dia, como por exemplo, visibilidade limitada sobre os processos de fabrico, ou seja, o operador muitas vezes trabalha apenas com os fecheiros de G-Code, ou seja, o código que a máquina lê, e não tem acesso aos percursos, ferramentas, simulação e por aí adiante. Para além disso, o que é que os operadores enfrentam também em termos de dificuldades? Muitas vezes existe a possibilidade de existirem erros no setup da peça. Ou seja, muitas vezes as instruções de como apertar a peça, como fixar na máquina, vêm incompletas ou às vezes um pouco confusas do gabinete de campo, o que pode muitas vezes levar a alguns erros na definição do zero peça, da fixação a escolher ou da própria posição da peça na máquina. Outra das coisas que afeta bastante os operadores de CNC prende-se com a pouca autonomia que têm no seu posto de trabalho. Ou seja, muitas vezes qualquer dúvida, algum pequeno ajuste que seja necessário fazer à programação, requer a interrupção do trabalho, ir ao gabinete do CAM e pedir ao programador para fazer essa alteração. Para além disto tudo, ainda temos a aprendizagem um bocadinho mais lenta, ou seja, a formação de novos operadores muitas vezes é demorada por falta de ferramentas que permitam transmitir o conhecimento existente na empresa. Muitas destas questões vão acabar por ser simultaneamente a causa e o efeito para existir algum desconforto na comunicação e colaboração entre a produção e o gabinete do CAM. Ok. Desculpa, ficou aqui a meio. Ok. Estas situações ou estas dificuldades que exploramos no slide anterior vão conduzir a que haja uma barreira, muitas vezes, entre o CAM e o chão de fábrica, trazendo problemas na comunicação e na colaboração. E quais é que são os problemas principais, ou, de certa forma, como é que podemos dizer, os sintomas principais destes problemas? A desconexão entre a programação e a execução, ou seja, basicamente, o CAM e a produção são gabinetes separados, o que vai conduzir a que os operadores não tenham acesso à lógica por trás das operações, à forma como a peça foi programada, basicamente à lógica ou à sequência de trabalho que foi definida no CAM. Outra das razões ou outro dos problemas prende-se com a comunicação pouco eficiente, ou seja, muitas vezes o feedback dos operadores não chega ao programador de forma clara ou documentada. Ou seja, qualquer input que possa ser dado pelo operador, qualquer sugestão, muitas vezes vai ser feita diretamente na máquina, pelo próprio operador, e não vai ser transmitido ao gabinete de campo de forma a otimizar processos futuros e evitar possíveis erros. Outra das questões prende-se com a falta de continuidade em termos de informação, ou seja, como eu falei um pouco na questão anterior, as alterações feitas no chão de fábrica raramente são reaproveitadas para situações futuras. Isto tudo vai conduzir a que haja um potencial técnico desperdiçado. Ou seja, muitas vezes os operadores experientes não conseguem colaborar ou evoluir para funções mais técnicas por falta de ferramentas e, para além disso, não conseguem acrescentar valor no processo de concepção da programação da peça, da sequência de trabalho. Vamos ver aqui um pequeno vídeo só para vos mostrar um bocadinho destas questões que acabámos de ver. Okay.
Este vídeo aqui representa um bocadinho a realidade que existe no chão de fábrica. Ou seja, representa, e neste caso, uma peça que está a ser maquinada por um operador. O operador, a uma determinada altura do percurso, vai reparar que existe um erro, que existe necessidade de maquinação. O que é que vai acontecer? O operador vai parar o trabalho, vai à sala do CAM. Isto é algo que acontece muitas vezes, se existir mais que um programador CAM na empresa, é chegar ao gabinete, olha, quem é que programou esta peça? Olha, não fui eu, olha, fui eu. Pronto, aqui está o papel, o programador vai parar o que está a fazer e vai fazer a alteração pretendida, ou seja, vai levar a que haja perdas de tempo, ou haja desperdício de recursos. O operador, aqui neste caso, está a voltar à máquina, vai voltar a chamar o programa, vai correr a peça outra vez e vai fazer o controle. Este é um processo, como vamos ver mais à frente, pode ser otimizado. Pode ser otimizado como? Vamos ver. Okay. Aqui a peça vai ser controlada. Ok, e já está bom. Agora vamos ver como é que o SolidCAM for Operators podia contribuir para saltar aqui algumas etapas. Neste caso, o operador vai apenas ao computador comum que está presente no chão de fábrica. Aqui de destacar que não é necessário um computador tão potente, tão avançado como os computadores referidos para o CAM. O operador está a fazer diretamente a alteração que necessita. Okay? Vai estar a fazer a simulação do percurso também, todas as operações, e agora, por isso simplesmente, vai aumentar o furo que ele mesmo detectou que não estava em condições, vai enviar para a máquina. E ok, não foi necessário interromper o trabalho mais ninguém e foi substancialmente mais rápido que cruzar a fábrica toda de um lado ao outro. Okay? Como podem ver, foi um bocadinho mais rápido. Certíssimo. Pronto. E é aqui que eu vos vou então começar a introduzir a solução e, de certa forma, é completamente o tema de hoje, que é o SolidCAM for Operators. O que é o SolidCAM for Operators então? O SolidCAM for Operators é uma extensão do SolidCAM, que é especialmente concebido para os operadores de máquina CNC, diretamente no chão de fábrica. Ou seja, em vez de termos toda a informação concentrada apenas no gabinete de CAM, vamos ter um ou mais computadores, um ou mais postos, dependendo das dimensões da vossa empresa, e vamos ter o SolidCAM for Operators, que basicamente é uma versão light, por assim dizer, do SolidCAM. Qual é que é o objetivo aqui, como nós vimos? Reduzir tempos, reduzir desperdícios e agilizar o processo. E com isto vai também estabelecer, de certa forma, uma ligação mais eficiente entre os operadores e os programadores. Ou seja, os próprios operadores podem fazer as alterações diretamente na peça, o que vai levar a que esta informação não seja perdida e vai aumentar muito a produtividade do trabalho. E então, porque é que o operador de CNC vai precisar do SolidCAM for Operators? Em primeiro lugar, vai dar uma visualização clara da preparação e validação do setup da peça. Ou seja, o operador consegue abrir o SolidCAM for Operators e vai ver tudo aquilo que o programador CAM definiu em termos de ferramentas, em termos de aperto da peça e por aí fora. Como vimos no vídeo anterior, pequenas alterações ao G-Code podem ser feitas diretamente no posto de trabalho. Okay? Não há necessidade de estar a voltar para o gabinete de CAM. É possível o operador fazer isso tudo ao lado da máquina sem perder tempo. Para além disso, muitas vezes vai existir uma melhoria substancial em termos de prevenção de colisões, quebras de ferramentas e desperdício de peças, ou seja, sucata. Peço desculpa. Visto que o operador tem acesso a todas as informações e vai conseguir cruzar dados de forma muito mais rápida e segura. Além disso, acaba por estabelecer uma ligação ou fortalecer a ligação entre o chão de fábrica e os programadores CAM. Porquê?
Porque já não vai existir, muitas vezes, aquela ideia que o operador está sempre a interromper o programador e, para além disso, vai ser mais fácil existir aqui um cruzamento de dados e conhecimentos entre os dois. E, para além disso, e não menos importante, acaba por ser quase um estágio, por assim dizer, para muitos operadores, para começar a adquirir competências e a desenvolver essas mesmas competências para uma futura transição para a programação de campo. Okay? E aqui vão existir diferentes modos de licenciamento dentro do SolidCAM. Antigamente existiam 3 modos de licenciamento. Tínhamos o SolidCAM for Operators Editor, o Simulator e o Editor Lite. Neste momento, o Editor Lite deixou de existir. De certa forma, era o meio caminho entre os dois. Começando pelo SolidCAM for Operators, no primeiro modo, o editor. O que é que ele permite fazer ao certo? Permite modificar e editar operações, alterar as ferramentas consoante a necessidade, modificar o setup da peça, fazer uma simulação completa de toda a maquinagem e gerar o G-Code. Por outro lado, o segundo modo, que é o Simulator, não vai ser tão poderoso em termos de funcionalidades, vai ser efetivamente um visualizador apenas. Ou seja, vai permitir visualizar operações, ferramentas e o setup. Para além disso, também permite fazer a simulação de máquina completa e gerar o G-Code. Vamos passar aqui então ao SolidCAM for Operators para mostrar o que realmente interessa, que é o programa a correr. Em primeiro lugar, o SolidCAM for Operators genericamente corre em modo standalone, apesar de também poder correr dentro do SolidWorks, mas genericamente o que faz mais sentido é usar esta versão standalone. Para começar a trabalhar nele, vamos, por exemplo, abrir uma peça. Vou procurar nas peças recentes, ok? E a partir daqui, como podem ver, o ambiente é muito similar àquele que temos no SolidCAM normal. Temos acesso a toda a árvore de operações, temos acesso a todas as informações relativas à peça, sistemas de coordenadas. Muito importante, temos acesso à toolkit completa. Okay? Podemos fazer alterações, podemos, por exemplo, não sei, aumentar o comprimento da ferramenta fora do cone. Existem um sem número de coisas que podemos fazer e aceder dentro do SolidCAM for Operators. O que é que eu vos quero mostrar primeiro que tudo? Ponto número 1. Muitas vezes, vocês sabem, enquanto operadores, a dificuldade que é de ajustar, por exemplo, um parâmetro dentro do G-Code. Com isto quero dizer o quê? Eu vou mostrar-vos aqui um programa pós-processado. Só um segundo. Ora, contextualizando um pouco, isto é um desbaste com a tecnologia de HSR. E aqui vou passar o G-Code para o ecrã. Vou pesquisar, por exemplo, pelo avanço. Ora, poderei pesquisar eventualmente pelo F. Ok? Estão a ver? Tendo em conta que este é um tipo de percurso que calcula automaticamente acelerações e desacelerações, vamos ter uma infinidade de Fs diferentes, ou seja, de avanços diferentes dentro do programa. Se o operador, por alguma razão, quiser aumentar ou diminuir este avanço, por exemplo, se houver um erro no CAM, o que é que ele tinha que fazer muitas vezes? Ou editava diretamente o G-Code ou tinha que voltar à sala de programação. Mas com isto levanta-se uma questão importante. Imaginando que é uma empresa que trabalha por turnos e que os programadores CAM só trabalham durante o dia. O que é que ia acontecer? Quem estivesse no turno da noite no chão de fábrica não ia ter acesso ao programador para lhe alterar os parâmetros, para corrigir o erro. O que é que íamos fazer então? Íamos abrir o SolidCAM for Operators e fazer isso da forma mais natural possível. Se repararmos, temos esta operação de desbaste a levar cerca de 5 horas. Parece-me, eventualmente, um tempo um bocadinho
parece-me um tempo significativo para esta operação. O que é que íamos fazer então? Íamos analisar a operação e ver se está alguma coisa errada. E, efetivamente, depois de ver, reparamos que o programador se enganou e definiu o avanço de corte com apenas 200 mm por minuto. O que é que vai conduzir? Vai conduzir a que, obviamente, o tempo de desbaste irá aumentar substancialmente. Neste caso, o operador podia, pura e simplesmente, aumentar este avanço, gravar e calcular. Ok. E se repararem, o tempo mudou um bocadinho de 5 horas para 9 minutos. Com isto quero mostrar-vos que qualquer tipo de operações é muito simples e está ao alcance, efetivamente, do operador de uma forma segura e sem propensão a erros. E se repararmos agora, já temos aqui o nosso G-Code novamente gerado pelo operador, de forma rápida, segura e eficaz, sem alterar o G-Code manualmente. Podemos fazer várias coisas. Podemos, por exemplo, trocar a ordem das operações. Posso, eventualmente, trocar estas duas operações. Posso gerar código. Ok, perfeito. Neste caso, ele ia recalcular o stock. Eu vou pará-lo aqui durante o processo. Não tem problema. Podemos fazer mais coisas. Podemos, eventualmente, substituir a ferramenta também. Vou, por exemplo, nesta operação, definir aqui uma nova ferramenta. Agora, podemos, por exemplo, replicar esta ferramenta e, pura e simplesmente, mudar aqui algum parâmetro. Neste caso, vou só colocar a ferramenta um bocadinho mais para fora do cone. Obviamente não faz sentido em termos de programação, mas é só para vermos as potencialidades do SolidCAM. Se repararem, temos já a nova ferramenta, que é a T7, diferente da T3 que tínhamos anteriormente. Okay? Mais uma vez, o que é que precisamos de fazer? Pura e simplesmente gerar o G-Code e vamos ter programa pronto para ir à máquina. Mais coisas que podemos fazer. Por exemplo, e este é um erro muito comum, vamos imaginar que no CAM o programador esqueceu de ligar o fluido de corte, a refrigeração. O que é que poderíamos fazer aqui? Por exemplo, vamos considerar que queríamos ligar, vamos ver, ar interno e ar externo nesta operação de desbaste. Fazíamos, ativamos, gravamos, basta gerar novamente o G-Code e agora vamos procurar, aqui temos a ativação do ar tanto interno como externo da ferramenta. Okay? Mais coisas que podemos fazer. Se repararmos aqui nesta operação, vamos ter aqui uma furação para roscar uma rosca M12, ou seja, é uma furação a 10.2. E temos aqui informação no nome que teoricamente seria para usar um G83. Mas ao gerar o G-Code, o operador vai reparar que existiu um erro. Ou seja, se virmos aqui no G-Code, estamos com o G81. É um problema. Para um operador mais experiente, saberá que basta substituir o G81 pelo G83 e adicionar o parâmetro Q, por exemplo, Q3, que é o incremento da broca a cada step. Qual é que é o problema? Imaginando que temos aqui centenas de furos e temos orientações diferentes dentro da máquina, por aí fora. Acaba por ser um processo moroso e acaba por conduzir, muitas vezes, a que um parâmetro errado possa levar a uma quebra de ferramenta. O que é que vamos fazer então neste caso? Por isso, simplesmente, substituir o ciclo G83, vamos definir um step down ou o incremento, neste caso representa o quê? De 3 mm, por exemplo, neste caso vou pôr 2 para vermos a diferença em relação àquilo que eu defini manualmente no G-Code. Gerar novamente, ok, perfeito. Vamos recarregar e, como podem ver, já temos um G83 e temos aqui o nosso incremento. Mais uma vez, foi feito de forma muito rápida
e fácil. Mais coisas que podemos fazer com o SolidCAM for Operators. Vamos ver aqui, por exemplo, esta operação de fechamento. Vamos simular esta operação. Ok. Bem, e como podemos ver, existe aqui um erro em termos de setup. Temos a peça enterrada dentro da fixação. Se colocarmos o programa em execução, vamos ver que vai haver aqui uma possível colisão. O que é que podemos fazer então? Podemos ir ao setup, abrir a pré-visualização de máquina tal e qual como se estivéssemos dentro do SolidCAM normal e podemos pura e simplesmente subir aqui um pouco a peça para a posição que achamos ser correta. Okay? Podemos pura e simplesmente fazer aqui um scroll, ok, parece-me bem, e agora já vamos ter o aperto correto. Vamos novamente à simulação e aqui temos esta situação corrigida. Okay? Tão simples como se estivéssemos a trabalhar com o SolidCAM normal. Aqui só para vos fazer um bocadinho a diferenciação entre aquilo que podemos fazer com o SolidCAM for Operators, isto no modo editor, naturalmente, que é o modo mais avançado e mais poderoso. A diferença principal relativamente ao SolidCAM normal será, ponto número 1, a peça que nós vamos ter no nosso ambiente será um fecheiro STL, ok? Como podem ver, está partido em triângulos. Isto parece uma desvantagem, mas na realidade não é. Porque ao termos um fecheiro STL, significa que vamos ter um fecheiro substancialmente mais leve para o computador. Okay? Para além disso, não vamos ter a árvore de operações do SolidWorks. O que é que isto vai levar a que o computador em que estamos a correr o SolidCAM for Operators pode ser um computador não tão avançado como os computadores que temos no CAM e no CAD. Okay? Para além disso, e aqui será a diferença principal, o SolidCAM for Operators não permite criar operações, não permite criar geometrias. Este é o ponto principal de diferenciação. Okay? De resto, conseguimos fazer tudo tal e qual. Podemos, por exemplo, vir aqui uma operação qualquer e podemos eventualmente, pode ser este contorno, ok, temos aqui um incremento de 5 mm na espiral, por isso simplesmente, ok, está a demorar muito tempo, a ferramenta aguenta o dobro, vamos definir 10, calcular, ok, e temos aqui o programa alterado, certo? Ou seja, o operador não fica limitado apenas e só a alterar o G-code, fica habilitado a transmitir o conhecimento que tem para o processo. Okay? Conseguimos desta forma otimizar o nosso trabalho e aproveitar o que os operadores têm para nos oferecer, porque ao fim e ao cabo são eles que trabalham o material, são eles que mexem no material e muitas vezes têm outra sensibilidade relativamente aos parâmetros de corte, ao que as ferramentas aguentam, porque efetivamente estão junto à máquina a ver o que está a acontecer. Okay? Por exemplo, neste caso, ok, já alteramos tudo o que tínhamos a alterar, posso pura e simplesmente agora gerar o G-code de todas as operações e já tenho a peça pronta para colocar na máquina. Okay? Por outro lado, conseguimos também simular todas as operações. Por exemplo, vamos abrir a simulação com a simulação de máquina e aquilo a que vamos ter acesso vai ser 100% aquilo a que o CAM tem acesso em termos de visualização do percurso. Okay? Vamos colocar aqui a simulação e, como podem ver, temos uma simulação de máquina completa. Ou seja, o operador vai ter um tipo de segurança completamente diferente daquele que teria normalmente. Porquê? Porque ele conhece o processo, está a ver efetivamente o que vai acontecer na máquina. Estamos salvaguardados para qualquer tipo de situação. Okay? Vamos voltar aqui ao nosso PowerPoint para vos fazer aqui um pequeno resumo das vantagens do que acabámos de ver do SolidCAM for Operators. Em primeiro lugar, prevenção de danos na máquina e nas ferramentas de corte. Como vimos agora, o operador tem acesso a uma simulação completa de tudo o que acontece na peça e na máquina. Permite detectar
todas as potenciais colisões antes da execução. É muito importante. Para além disso, vamos ter, obviamente, uma eficiência de trabalho muito, muito superior, porque o operador consegue fazer estes pequenos ajustes, consegue alterar os parâmetros, a refrigeração, consegue alterar o incremento, tudo e mais alguma coisa, sem ir ao gabinete do CAM. Com isto tudo, vamos evitar aqueles desperdícios da deslocação ao gabinete do CAM, estar a parar o trabalho de 2 pessoas e vai permitir que exista uma maior autonomia, por exemplo, naquele exemplo que vos dei do caso da empresa que trabalha por turnos, na qual no turno da noite muitas vezes não há um programador CAM. Para além disso, vamos ter sempre uma visualização completa do setup. Conseguimos até mudar este setup da forma que nos parecer mais adequada. O operador vai conseguir detectar e consultar todos os detalhes de cada operação, cada ferramenta, cada prensa que vai ser necessária, qualquer tipo de fixação, tudo e mais alguma coisa, por assim dizer. E para além disso, isto vai evitar os dry runs. Com isto quero dizer o quê? Como o operador pode visualizar cada passo do percurso da ferramenta, muitas vezes já não vai precisar, ou muitas vezes, ou já não vai precisar mesmo, de correr o programa em vazio para ter confiança no que vai acontecer depois na matéria-prima. Ou seja, estes cortes em vazio servem para evitar ou detectar, antes da maquinação, movimentos que obviamente não vão fazer sentido. Okay? Com isto tudo, chegamos ao fim da nossa sessão de hoje. Coloquem as vossas questões, é a altura certa para isso. Se tiverem detectado interesse nesta solução para a vossa empresa, estamos disponíveis para vos fazer uma demonstração. Até lá, coloquem as vossas questões e fiquem atentos aos próximos webinars da Cânia. Bom dia e por hoje é tudo. Até à próxima.